Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com saúde, que estejam todos felizes, que estejam todos com um bom desenvolvimento, né, na parte do aprendizado escolar, mesmo estando distante, né, desse contexto, né, distante das aulas presenciais ou distante do âmbito escolar, né? Mas estamos aqui com as nossas aulas remotas, né? Isso, logo estaremos com as nossas aulas online, ao vivo, né? Que mesmo que não estando juntinhos, né? Pertinho um do outro, mas acredito que a nossa interação será maior, né? Então, é questão de tempo. Enquanto não chega, né? Vamos então para as nossas aulas remotas. Falando um pouco de ensino religioso, acredito que todos vocês já tenham visto também o roteiro, né? Então, na próxima segunda-feira, História, e na segunda não, gente, perdão, na terça-feira, dia 29, né? Iniciam então as nossas avaliações e as duas primeiras, História e Ensino Religioso. Então vamos lá, vamos fazer a nossa correção e vamos para a nossa última aula de ensino religioso antes, né, das nossas avaliações. Bom, falamos ontem acerca da importância de dormirmos bem, né, dos critérios, né, de alguns meios, né, saudáveis, né, positivos para que tenhamos um sono, uma noite agradável, um bom sono, não é isso? Bom, e aí o livro fala um pouco acerca da história de Davi, né? E também da história de Jacó, certo? E esses dois ensinos, essas duas histórias, eles nos ensinam acerca da prática de dormir, né? Davi, ele diz que tinha uma noite tranquila, tinha um sono bom porque ele descansava no Senhor, porque ele tinha certeza de que Deus estava protegendo, né, a sua noite, a sua vida. E Jacó, né, após fugir do seu irmão, né, por conta de ter traído o seu irmão e fugir, está entristecido, está arrependido, está com o coração amargurado por conta disso, né? Ele mesmo cansado, o cansaço consegue vencê-lo e ele se deita para relaxar. E enquanto ele dormia, ele sonha, ele tem uma visão, né? E durante esse sonho ou essa visão, ele tem um encontro com Deus, né? E Deus lhe faz promessas, porque Deus vê, né, o seu coração, e Deus então diz que vai abençoá-lo, né, que ele vai ser próspero, né, e tem toda essa história que a gente já trabalhou ontem. Então vamos para a nossa correção, né? A primeira questão é assim: qual a receita de Davi para se ter um sono tranquilo? Como eu já disse para vocês, é confiar no Senhor. Então, confiar no Senhor. Davi, ele confiava no Senhor. Ele tinha certeza que ele podia dormir em segurança, que nada de mal iria acontecer, porque o Senhor estava guardando a sua casa, guardando a sua vida, né? Guardando a sua noite, o seu sono. Na segunda questão, ele pergunta: ao ler a história de Jacó, o que você acha que poderia prejudicar o sono dele? E aí, como eu já disse para vocês, né? O peso da culpa, né? Algo pulsava em sua mente e seu coração, fazendo ele se sentir amargurado, tirando dele a paz. Ele não conseguia relaxar, ele não conseguia dormir, ele vivia sobressaltado, né? E aí isso prejudicava o sono, o peso da culpa por ter traído o seu irmão. Na terceira questão, ele pergunta qual foi a promessa de Deus para Jacó que permitia que ele tivesse paz e pudesse então dormir tranquilo, né? A presença e a misericórdia do Senhor. Então, Deus, mesmo Jacó não merecendo, e quantas vezes isso também acontece conosco, né? Mesmo nós não merecendo esse cuidado, esse perdão, essa presença, né, de Deus,
Ele nos permite, Ele nos dá isso, né? Então a presença e a misericórdia de Deus na vida dele. E ele diz, porque nós também podemos dormir em paz, porque temos um Deus que nos protege. Então se você precisar e se você buscar, você vai achar esse Deus protetor, esse Deus que te guarda, né? Esse Deus que te abençoa. E aí nós temos o nosso Descubra Mais, eu gostaria de lê-lo para vocês. Ele diz assim, os pré-adolescentes estão em fase de crescimento e precisam dormir bem para se desenvolver de maneira saudável. Então nós aqui do 5º ano, né, já somos pré-adolescentes, né? Aí os alunos, se estivessem aqui, dizem assim, tia, você também é pré-adolescente? Né? Quando eu falo nós somos, né, juntando todos vocês, né? Mas eu também tenho os traços da adolescência, a gente nunca deixa de ser criança, a gente nunca deixa de ser adolescente, né? Então a gente traz sempre, porque é uma fase de descoberta, é uma fase de beleza, é uma fase boa, né? De novas experiências, de mudanças e transformações. Então nós sempre estamos, né, nessa fase de criança, sempre estamos nessa fase de adolescência, né? Porque estamos sempre nos descobrindo, né? Nos redescobrindo, né? Então, ele diz assim, por isso coloque em ordem as palavras para descobrir algumas dicas para se ter uma boa noite de sono. Primeira, 10 dicas, né? São 10 dicas aí. Então a primeira é, mantenha seu quarto, aí tá tudo embaralhado aí. E eu vou dizer aqui para vocês, arejado, né? Então, para ter uma boa noite de sono, o quarto ele precisa estar limpo, sem pó, ele precisa estar ventilado, né? E a gente vai ter uma noite de sono tranquila, né? Ele disse, evite tomar leite com chocolate, com café ou refrigerante, né? Ou refrigerante. Prefira suco e água, ok? Não faça refeições pesadas antes de dormir, como uma fruta ou tome um copo de leite. Quarta, evite exercícios físicos à noite, tá certo? Tenha sempre um horário regular para dormir, né? Tem gente que dorme 7 horas, no outro dia vai dormir 10 horas, no outro dia vai dormir meia-noite, no outro dia vai dormir 2 da manhã, né? E isso causa uma confusão, né? Porque o cérebro da gente ele não vai conseguir filtrar essas informações, certo? Então a gente vai, às vezes isso pode prejudicar a nossa noite. Sexta questão, evite dormir durante o dia, tá? Evite assistir TV ou usar o computador pelo menos 1 hora antes de dormir. Experimente ler um bom livro, isso pode ajudá-lo a pegar no sono. Banho relaxante ajuda a dormir. Vá para a cama somente quando estiver com sono, tá? E aí nós temos, ali era o nosso Descubra Mais, agora nós temos o nosso Saiba Mais. Ele diz assim, Deus é muito sábio. Ele criou o ser humano e conhece bem o funcionamento do nosso corpo. Por isso planejou o sono para o descanso e recuperação da energia. Aprenda mais sobre isso. Você sabia que dormir bem é muito importante para a nossa saúde e bem-estar? Nosso corpo precisa recuperar a energia do desgaste físico das atividades diárias. Durante o sono, há uma maior oxigenação das células, o coração se fortalece, o organismo produz o hormônio que ajuda no crescimento e até no emagrecimento, né? Então, quantas pessoas estão aí querendo emagrecer e às vezes nem conseguem dormir direito? Então, se você quer emagrecer um pouquinho, então já sabe que uma das dicas é o quê? Dormir bem, né? Sem falar na memória, olha lá, gente, que coisa boa. Pois é durante o sono que o cérebro organiza e consolida todas as informações armazenadas durante o dia. Então, aquela pessoa que não tem uma boa noite de sono, que não dorme bem, né? Que não dorme o suficiente, ou que dorme demais, ou que dorme de menos, né? Essa pessoa geralmente vai ter dificuldade para memorizar as coisas, vai ser mais suscetível ao esquecimento. Continuando, tá? Na página 92 ele diz, é verdade que as crianças crescem enquanto dormem?
Ó, positivo, é verdade. Na infância, cerca de 90% do hormônio do crescimento é liberado durante o sono. Por isso é muito importante que as crianças tenham uma boa noite de sono, pois isso vai contribuir para quê? Para o seu crescimento, para o bom desenvolvimento. Durma bem, não fique até altas horas da noite acordado, jogando no computador, nem assistindo TV. Crianças até 12 anos precisam no mínimo de 9 a 10 horas de sono, tá? De sono por noite, para que cresça saudável e tenha um bom rendimento escolar. Olha! Sétima questão. Mesmo tendo necessidade de dormir e descansar, muitas vezes temos preocupações, medo, ansiedade e não conseguimos dormir bem. Veja a dica que a Bíblia nos dá quando algo impede que estejamos tranquilos. Leia o texto e retire dele 3 lições importantes que podem nos ajudar a dormir melhor. E aí, esse texto bíblico, ele está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Ele diz assim, não se preocupem com nada. Olha a primeira lição aí. Não nos preocuparmos, né? Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, a primeira lição, não andar ansiosos, não andar preocupados. Então a gente vai ser irresponsável, então a gente vai largar tudo. Não, gente, é o excesso, né? Eu aprendi uma coisa há muito tempo, né? Que é o equilíbrio. Nós precisamos ser pessoas equilibradas, porque quando não somos equilibrados, né? Quando nós vivemos de modo desordenado, nada flui como deveria fluir, nada acontece como deveria acontecer, tá? Então, não andar ansioso com nada, não nos preocuparmos de maneira exagerada com as coisas. E aí ele diz, mas fazer oração a Deus. Então, a segunda lição eu colocaria aí, oração, né? Pedindo a Deus o que a gente precisa. Eu preciso aprender a estudar mais, eu preciso tirar boas notas. Mas não é só pedir não, tá, gente? Não é só orar e acabou que Deus vai dar. É orar e estudar, tá certo? Então, fazer as nossas orações confiando, né, nesse Deus, confiando em tudo isso, né? E ele diz que nós devemos ser sempre agradecidos, ser gratos, tá? Então, sempre agradecidos. E na nossa página 93, a gente tem lá, né, o nosso divirta-se, você vai se divertir, né, com uma cruzadinha, gente, tá? E ele diz assim, a 8ª questão, um dos segredos para termos tranquilidade e dormir bem é ter cuidado com aquilo que ocupa a nossa mente. Paulo, em Filipenses 4:8, ele nos diz, ele nos dá, né, algumas dicas do que deve ocupar a nossa mente. E aí você vai fazer o quê? Se divertir, tentando descobrir quais são as dicas, preenchendo a cruzadinha com as palavras ao lado. Então, Paulo diz assim, por último, meus irmãos, encham a mente de você com tudo o que aí vocês vão descobrir de puro, correto, verdadeiro, agradável, digno, decente. E aí nós temos a palavra elogios, temos bom. Então divirta-se. Beijão para vocês. Bom final de semana. Estudem o necessário para fazer uma excelente prova, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até segunda-feira.